E vem conferir a crítica do filme Back to Black. E chegou nos cinemas o filme Back to Black, filme esse que vem com o objetivo de contar e fazer, para quem não conhece, conhecer a história de Amy Winehouse. E o que acaba acontecendo? Hollywood, ele segue um padrão e é o seguinte: quando um tipo de filme faz sucesso, quando um gênero faz sucesso, Hollywood acaba repetindo aquilo à exaustão. E nos últimos anos, o que está fazendo sucesso são os filmes de biografia. Só que não são filmes de biografia querendo mostrar realmente a verdade do cantor, a verdade do artista, mostrar como ele influenciou o mundo. Não, eles querem ganhar dinheiro em cima da imagem do que esse artista pode trazer para eles. Então, eles trazem várias histórias que têm um estilo bastante Wikipédia, onde resumem muito a vida daquele cantor ou artista como um todo e entregam no cinema algo mais ou menos. E isso é muito influenciado por filmes como Bohemian Rhapsody. Quando Bohemian Rhapsody chegou no cinema, ele foi um filme que muita gente não esperava que fizesse o sucesso que ele fez, até pela qualidade fraca que o filme tem. E o filme chegou a concorrer ao Oscar e ganhar o Oscar, inclusive, com uma atuação bem questionável do Rami Malek como Freddie Mercury. Só que o filme deu tão certo que a partir daí Hollywood acaba fazendo várias biografias. Nos últimos anos saíram várias biografias bem questionáveis de vários cantores. Tanto que, se você pegar Rocketman e Elvis, parece que são flores no meio de um lixão como um todo. E quando você pensa mais ainda em Elvis, é um filme que ainda tem alguns pontos que são bem questionáveis. E é óbvio que se tem um filme ruim que está sendo baseado para criar várias biografias, alguns vão conseguir ser piores do que eles. E Back to Black é exatamente isso. É um filme terrível e eu vou explicar aqui porque é assim. Quando você vai assistir um filme sobre a Amy Winehouse, você espera ver duas coisas ali. Você espera ver as músicas da cantora e a parte criativa dela para chegar na criação até aquelas músicas. E a segunda parte são a parte da vida pessoal da cantora que muita gente não conhece. Ou seja, você quer conhecer sobre a família dela, você quer conhecer sobre os relacionamentos dela, a parte artística dela e também você quer conhecer as partes polêmicas. E pra mim, esse filme, ele é pior do que um filme Wikipédia. Porque o que seria um filme Wikipédia, pra quem não sabe? Ou um filme chapa branca como um todo? É aquele filme que ele tenta passar um pano como um todo pra tudo que um artista fez, querendo mostrar só o lado bom, querendo enaltecer aquele artista de um modo onde parece que tudo que ele fez foi muito bom. E no caso do Wikipédia, é resumir a vida dele sem realmente aprofundar em nada. Back to Black é pior do que isso. Back to Black, ele não consegue destacar e dar a importância das músicas pra Amy Winehouse do jeito que ela fez, e esses pontos da vida dela, eles também não conseguem trabalhar de uma forma decente. Quando você vê o filme, você percebe que você sai sem conhecer nada da vida da cantora, porque eles mal conseguiram explorar. Por exemplo, a Amy Winehouse, ela teve algumas partes, para não dizer muitas partes, polêmicas na sua vida, envolvendo a família, envolvendo relacionamentos, envolvendo a parte envolvendo drogas. Só que o filme, ele não consegue em momento nenhum, realmente narrativamente, entrar em nenhum desses pontos. A família da Amy Winehouse aqui é tratada como se fosse santos. Ninguém ali parece que tem algum problema. Ninguém ali parece que influenciou a carreira da cantora para ir para um lado negativo. O outro parte que seria do relacionamento, parece que ele é muito mal construído ao longo do filme. Ele é muito negativo. Toda hora que você vê o filme, parece que é o Blake, que é o namorado da Amy, querendo sair da vida dela e ela sempre correndo atrás dele. Parece inclusive em alguns momentos que ela que é a culpada naquela situação. E esse é um ponto que eu vou falar mais na frente. E na parte das drogas, chega naquele assunto que é um pouquinho tabu. Parece que eles têm medo que se eles entrassem no ponto das drogas, entrar um pouco nessa parte mais polêmica da vida da Amy Winehouse, eles vão arranhar a carreira da artista como um todo, como se ela não tivesse vivido realmente isso. Então o que acaba acontecendo? Eles passam muito por cima de todos esses elementos. Quando vai falar um pouco do problema dela com álcool, aí eles vão um pouco mais a fundo, porque mostra ela bêbada em cima do palco. Mas isso ainda é muito por cima. Os problemas de droga parece que não tem. Tanto que se você não conhece a história dela, você vai pensar, mas em que momento ela começou realmente a usar drogas? Porque em nenhum momento do filme realmente parece que ela realmente começou a usar. Numa cena ela fala que não vai usar, na seguinte ela já tá usando, e você não entende muito bem em qual momento isso aconteceu. Porque o filme não
não mostra isso. O filme não consegue trabalhar bem o relacionamento da família com ela, o relacionamento dos relacionamentos dela com ela e nem a parte das drogas com ela. Inclusive, a Amy Winehouse tinha um problema sério com bulimia e o filme passa isso como se fosse uma vírgula. E esse é um problema grave do filme. Essas partes polêmicas, essa parte que você tem que realmente desenvolver a história, que seria na parte das drogas, da bulimia, dos relacionamentos, para você fazer isso, parece de novo que o filme tem medo de arranhar a história dela. Então o que acaba acontecendo? Querem tratar como se tudo tivesse acontecido pelo acaso e você meio que não acredita naquilo, porque isso acaba afetando um outro lado do filme, que são as músicas. As músicas são incríveis. Só de você ouvir as músicas, obviamente, você vai lembrar de quão incrível a Amy Winehouse era, como as músicas dela são incríveis, as letras são fortíssimas e como ela era uma excelente cantora que infelizmente faleceu tão cedo. Mas para você entrar realmente na construção das músicas, para você realmente entrar na parte de como ela compunha as músicas, você teria que ir mais a fundo na parte polêmica, que seria essa parte dos relacionamentos e seria na parte das drogas, porque isso foi o que fez com que ela criasse as músicas. Mas o filme não passa isso e gera até uma incoerência ao longo do longa, porque ela tá no palco cantando uma música sobre como o relacionamento dela foi horrível e como ela foi tratada muito mal pelo Blake. Mas no filme, em nenhum momento mostrou como ele tratou ela mal. Mostra como era um relacionamento tóxico dos dois, mostra como não era um relacionamento saudável como um todo, mas não era um ponto de como ela falava na música. Quando ela fala um pouco sobre as drogas na música ou sobre a solidão, você também não sente isso, porque o filme não mostra. Porque aí entra outro problema. O filme tem um problema grave, que seria a forma como eles tratam a Amy Winehouse. Em vários momentos, eu senti até incomodado de como eles tratavam a cantora dentro do filme. Em vários momentos, parecia que todo mundo em volta dela não eram pessoas ruins e que ela parece que trazia as pessoas pro lado ruim. Por exemplo, o pai dela. O pai da Amy Winehouse, se você seguir um pouquinho da história dela, se você ler um pouquinho da história, você vai perceber o quanto ele foi prejudicial para a carreira dela. No filme aqui, parece que ele é um santo. Parece que tudo que ele fez para ajudar a filha dele ao máximo. Quando você pega o próprio Blake, parece que ele não era um relacionamento saudável, mas era mútuo. Não parece que ele destruía a carreira dela como um todo. E o filme, realmente, para ele entrar nesses pontos, ele teria que abordar a parte das drogas, a parte realmente como a carreira dela foi realmente prejudicial como um todo pelas pessoas que estão na sua volta. E eles não queriam, de novo, ferir a imagem das pessoas que estão em volta da Amy. Então quem acaba sendo afetado com isso? A Amy Winehouse. A própria Amy, no longo do filme, como a narrativa é contada, parece que o tempo inteiro ela é uma grande vilã, onde ela meio que faz com que a família perfeita, ela seja a ovelha negra daquela família perfeita, onde ela prejudicava o relacionamento dela, onde ela prejudicava a própria carreira. E isso é muito frustrante de como o filme vai fazendo. Então, narrativamente, como eu já provei, o filme é muito ruim, onde ele não consegue explorar a cantora e ainda vilaniza ela em certos pontos. E quando você procura quem tá pelos bastidores do filme, você vê porque o pai dele foi tratado de uma forma tão boa. Então, se não tem uma narrativa que funciona bem, não tem uma narrativa que consegue trabalhar bem a história, trabalhar bem a cantora como um todo. E aí, quando você chega no ponto de tudo isso, ainda vale destacar. A parte técnica do filme não é boa como um todo. Por exemplo, foi o que eu falei, em vários momentos você fica um pouco perdido no que está acontecendo. E isso acontece porque a montagem do filme é muito estranha. E mais do que isso, a linha temporal, a passagem de tempo é mais estranha ainda. O que esses filmes normalmente o Wikipedia fazem para tentar mostrar para você em qual momento você está estabelecido. Eles fazem aquele negócio de jogar uma data gigantesca na frente da tela para você realmente saber em que ponto histórico você tá, para saber que passou o tempo. O que eles também fazem muito nesse tipo de filme? Eles também gostam muito de brincar com pequenos detalhes para mostrar, desde vestimenta, maquiagem, para mostrar como mudou. Aqui isso é muito mal feito. Tem uma sequência onde ela praticamente fala que casou com o Blake. Na sequência seguinte, ela fala como tá apaixonada. E na próxima sequência, eles já vão se separar. Falando que passaram muito tempo. Só que o filme, a direção e a montagem não conseguem passar essa impressão de tempo. Não conseguem passar essa impressão de desgaste no relacionamento. Acho que a única personagem, que eu não vou falar o que acontece com ela, mas ela tem um problema de saúde, essa é a única personagem que você consegue ver que o tempo passou, porque a
maquiagem vai mudando e a vestimenta dela também. Mas todo o resto do filme, você não entende o que está acontecendo. Você não entende o que realmente, em qual tempo você está em relação à carreira dela. Tem uma sequência onde falam que ela não é boa no palco, em questão de presença de palco. Na sequência seguinte, ela já está com outro empresário. Na sequência seguinte, ela já está ganhando prêmio. Você fala, peraí, eu não entendi em que momento histórico que a gente está, quanto tempo passou, quantos meses passou, a gente não consegue entender e isso também gera uma confusão na sua cabeça. Para você como público, é muito difícil acompanhar, porque o roteiro não consegue construir bem essa narrativa e a direção é pior ainda para construir essa linha temporal para a gente entender o que está acontecendo. Parece que você não quer realmente explorar a Amy como artista. E mais do que isso, você não quer realmente entender o que está acontecendo na vida dela. E aí entra o outro problema. Se você não vai explorar a Amy Winehouse na parte narrativa, na vida pessoal, pelo menos você pode explorar ela como uma grande artista que ela foi, tanto em cima do palco e como ela influenciou todo mundo que está à sua volta. E nem isso o filme consegue fazer bem. Porque o que acontece? Foi o que eu falei. Na parte de você criar música, na parte de como você mostra a composição de como ela tinha a parte criativa de criar as músicas, eles não fizeram de uma forma boa. Mas pior do que isso, quando você pensa na parte do palco, é tudo muito rápido. Realmente, você nem percebe em qual momento ela realmente virou famosa. Eu, pelo menos, não entendi em qual momento ela virou famosa. Tem um momento do filme onde ela realmente vai ganhando prêmios, só que não falam sobre os jornais. E você só sabe que ela é famosa porque tiram foto dela na rua, mas não mostra como ela influenciou outras pessoas que estavam à sua volta, outros cantores, como ela realmente era a fama que ela é. Você não pode falar que a Amy Winehouse era tão famosa e influenciou tanto o gênero com uma menina pedindo um autógrafo dela numa mercearia. Isso não vai ser o momento. Ou fotógrafos paparazzi querendo ver a parte polêmica dela. Pra mim, isso não funciona de maneira nenhuma. É um filme que não consegue tirar o máximo, o mínimo, na verdade, que você espera da vida pessoal da Amy Winehouse e nem da vida pública dela. Porque você não consegue entender quando ela virou famosa, como ela ficou famosa, em que momento ela estourou pro mundo, como ela influenciou outras gerações, e isso não funciona. Se você quer saber, eu recomendo mais que você assista o filme, o documentário Amy, que saiu, que realmente fala sobre a vida dela, mostra como realmente foi, entra na parte polêmica, que você vai conhecer a cantora, do que esse filme, que você realmente vai gostar muito das músicas. A atuação da Marisa Bell tá boa, depois de uma parte do filme, eu acho que no palco ela tá muito bem, mas ela demora um pouco pra engrenar com a personagem, demora um pouco pra você entender ela como Amy, mas eu recomendo mais um documentário que tira mais sobre isso. Quando eu assisti esse filme, ele me lembrou muito o ano passado, quando eu assisti o filme Blonde, que é protagonizado pela Ana de Armas e que vai contar a história da Marilyn Monroe. Aquele filme, ele tinha um conceito muito interessante de vamos mostrar toda a carreira dela. E no fim, o filme ele é uma grande catástrofe. E por que ela é uma grande catástrofe? Porque eles resolveram contar a história não mostrando o lado dela, o lado artístico. Não, mostraram destaque na parte sexual dela e praticamente esqueceram a parte que a gente queria ver. A parte de Back to Black lembra muito isso, no sentido de você não consegue destacar a parte artística dela e na parte pessoal parece que em muitos momentos ela é uma grande vilã. Parece em muitos momentos que a história queria mais limpar a barra de quem tá na volta dela e que ainda tá vivo do que se preocupar com a Amy. Como eu falei, de novo, você vai sair do filme pensando nas músicas que são incríveis. Você vai sair do filme pensando na atuação da Marisa Bell, que até em certo ponto ela consegue destacar uma coisa ou outra. Mas quando você pensa no filme como um todo, ele é uma grande catástrofe da parte técnica, que não acerta em montagem, não acerta em direção, inclusive tem muita sequência que tem muito corte para falar sobre montagem e você vê que tira um pouco da atuação da Marisa Bell, a passagem de tempo que não funciona de maneira nenhuma e nem a parte musical. De novo, é aquele filme que é o pior do que as biografias ruins hoje em dia já estão entregando pra gente. Concluindo, se você colocar agora no YouTube Amy Winehouse ganhando Grammy, eu posso te garantir que você vai ficar muito mais feliz, muito mais emocionado e vai sentir muito mais do que era cantora do que todo esse filme de 2 horas de duração. Esse filme, ele mostra o pior do que esses filmes ruins de biografia estão sendo feitos hoje em dia. Foi o que eu falei na crítica. Você consegue destacar um pouco da atuação da Marisa Bell, que foi muito afetada pela péssima direção e pelo péssimo roteiro. As músicas são incríveis, realmente dá vontade de você ouvir ela no final, mas quando você pensa no filme como um todo, ele não acerta de maneira nenhuma. Não acerta nem na parte pessoal e nem na parte artística da personagem. Você termina sem saber o que aconteceu com algumas personalidades da vida dela, como seu empresário e amigo que simplesmente some do filme e não volta. E você também não consegue entender sobre a parte, por exemplo, musical dela. No fim, parece que o filme até em certo ponto quer vilanizar ela. Parece que ela quer limpar a barra de quem tá vivo e esquecer realmente de homenagear e mostrar a verdade do que foi a vida de Amy Winehouse, sendo essa uma das piores biografias que saíram nos últimos anos. E olha que saiu muita coisa ruim.
E por isso que eu fecho o filme Back to Black com uma nota 2 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Back to Black? Você gostou? Ou assim como eu, acho que é um filme que não deveria existir? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.